Olá, turma, bom dia. Galera, dando início hoje à nossa aula de geografia, né? E hoje a gente vai estar trabalhando o conteúdo, gente, o crescimento da população brasileira, que tem como ponto a imigração, o crescimento vegetativo. Eu vou estar trabalhando esses dois subtemas em cima desse tema, que é o crescimento da população brasileira. Vamos lá para a nossa aula agora. Partiu trabalhando nosso conteúdo. Bom, gente, vamos lá. O crescimento da população brasileira. Gente, há duas causas básicas para o crescimento populacional brasileiro, que é a contribuição da imigração e o crescimento natural ou vegetativo da população. Agora vamos ver a imigração. Professor, o que é a imigração? Gente, imigração é o deslocamento de pessoas ou grupos de um país, área de emigração, para outro, área de imigração, em caráter permanente. Gente, a imigração, os europeus, os africanos e os asiáticos que migraram para o Brasil, além dos indígenas que aqui já viviam, são os formadores da população brasileira. Entre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos, trazidos como escravos, e os emigrantes livres como os espontâneos. Gente, desse modo, o que mais se destacaram quantitativamente foram os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Além desses povos, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, holandeses, coreanos e chineses também contribuíram para a formação da população brasileira. Nas últimas décadas, gente, o Brasil tem recebido grande número de imigrantes nigerianos, angolanos e bolivianos. Observe a contribuição da imigração para o crescimento populacional no Brasil na figura 3, onde eu vou colocar já em seguida. Entre 1887 e 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu para o crescimento populacional do país. Após 1930, a imigração, gente, descreveu assumindo uma importância secundária no crescimento populacional. Entre os fatores que explicam essa queda, destaca-se a Lei de Costas da Imigração, criada pelo governo brasileiro em 1934. Essa lei, gente, ela restringiu a entrada de imigrantes, pois estabelecia uma cota anual de 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que tinha imigrado nos últimos 50 anos. Em anos recentes, houve um aumento expressivo de imigrantes no Brasil, como bolivianos, venezuelanos, haitianos, angolanos, sírios, entre outros. Isso ocorreu em decorrência de vários fatores, como a falta de oportunidades econômicas, instabilidade e perseguição política, desastres naturais e guerra em outros países. De acordo com os dados da política federal, cerca de 1,2 milhões de imigrantes viviam no Brasil em 2017, o que representava menos de 1% da população do país. Agora nós vamos conhecer o crescimento vegetativo. Gente, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade dá-se o nome de crescimento natural ou vegetativo da população. A taxa de natalidade, gente, corresponde ao número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes de um país, estado ou município, em determinado período, geralmente um ano. É calculado
dividindo-se o número de nascidos vivos no período pelo número da população existente no mesmo período. O resultado é multiplicado por 1000 para facilitar a leitura ou permitir uma comparação internacional. Ela é representada pelos símbolos por cento, que quer dizer por 1000. A taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos por 1000 habitantes, gente. É calculada dividindo-se o número de óbitos em determinado período pela população total. Nesse mesmo período é multiplicado-se o resultado por 1000. Como exemplo, vamos calcular o crescimento vegetativo referente ao ano de 2020 no Brasil, com base em dados estimados do IBGE, valores arredondados. Nós estamos vendo aí, ó, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. 13% menos 6% fica igual a 7%. A estimativa da taxa de crescimento vegetativo da população brasileira em 2020, gente, é 7%, o que significa que em cada grupo de 1000 habitantes, a população aumentou em aproximadamente 7 pessoas. Nos dias atuais, o crescimento natural da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira, ainda que esse crescimento venha diminuindo desde a segunda metade da década de 1960, como a gente vai estar vendo agora na figura 4, qual eu vou estar colocando para vocês. Ó, gente, vamos olhar agora a figura 4. Brasil, taxas de natalidade, de mortalidade e o crescimento natural da população por 1000 habitantes, 1900 a 2020. Gente, essa linhazinha de rosa é a taxa de natalidade e essa verde é a taxa de mortalidade. A gente pode ver, ó, que o crescimento vegetativo, vamos ver lá em cima, ó, de 1900 para 2000, você vai ver a queda na taxa de natalidade. Muito grande. De 1900, olha só, estava em 30 a taxa de mortalidade. Caiu para 10 em 2020. Aí são as estimativas que a gente pode estar observando. Gente, desde já, quero finalizar aqui a nossa aula. Eu escolhi esse conteúdo, que ele é um pouco curto, que não, para não se aprofundar para vocês, eu dividi ele em 3 partes. Na próxima aula a gente vai estar dando sequência na natalidade e a fecundidade em queda, para que vocês possam estar aprendendo. Desde já agradeço, que vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.